não adianta um espaço ser bonito e não ser funcional. O empresário, ele perde dinheiro quando, assim, poxa, o garçom tem que dar 1000 voltas para poder fazer um pagamento que era só fazer assim, sabe? Então, a gente tenta olhar tudo isso para poder fazer com que a arquitetura não faça com que a pessoa perca dinheiro, mas que ela consiga ter uma experiência melhor e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Salve, salve, galera. Mais um Jeito Yoga Podcast no ar. Hoje com essa dupla incrível que eu admiro tanto, Natan e Rovena. Sejam bem-vindos. Contem pra mim como está aqui de novo. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. E estamos muito felizes aí, empolgados em poder contar um pouquinho. Como é que fica as perninhas? Rovena, conta pra mim. Nervosismo de falar no podcast. Eu já tô aqui, para perninha. Até parece. Tô implicando. Como que é? É dar nervosismo mesmo, gente? Para com isso. Não acredito que vocês ficam nervosos de vir aqui conversar com o povo, não. Rapaz, só um pouquinho. Você já tá acostumado, né? Você já tá bem acostumado. Já fez aí um monte de podcast. Inclusive, vai ouvir os outros, viu, galera? É isso, meu. Muito bom, muito bom. Adorei o gancho. Levantou pra eu cortar, eu vou cortar. Gente, Jeito Yoga Podcast é um bate-papo, é isso aqui. Então, começa nervoso, depois eles nem veem a hora passar. Espero que seja assim pra vocês também. Aqui a gente bate um papo com nossos parceiros de negócio, aqui a gente conversa com pessoas que a gente admira o trabalho, como vocês, aqui a gente conversa sobre com o nosso time, com nossos colaboradores. E o Jeito Yoga é uma forma da gente conversar com a sociedade, falar um pouquinho das coisas que a gente acredita, das coisas que a gente gosta pra caramba. E fico muito feliz de ter vocês aqui. Já vou dar um baita spoiler pra galera, posso? Hoje o que a gente vai falar? Se pra você interessa saber o quanto que a arquitetura influencia no seu ambiente de trabalho, a proposta de valor das empresas, e se para você, mais nichado ainda, se você é dono de restaurante, e para você importa saber como que tem que ser o seu ambiente para que você venda mais, dá para prometer que esse episódio é para essas pessoas? Com certeza. Com toda certeza. Parem o que você está fazendo e vamos lá. Se apresentem, por favor. Contem um pouquinho de vocês, como se conheceram, da ETE. Posso começar? Por favor. Oi, gente. Eu sou a Rovena, eu sou arquiteta, urbanista, fundadora, né, da ETE, junto com o Natan. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Natan, sou sócio fundador da ETE Arquitetura. Eu também sou formado em arquitetura e urbanismo. Massa. Vamos separar por partes aí, vou interrompendo vocês para a gente traduzir. Uhum. Esse é a graduação mesmo. Então, para ser arquiteto, esse é o curso? Tem alguma outra coisa? Como que é essa parte mais de burocracia, assim? A formação é bacharel em arquitetura, né? Isso Foi o que a aí. gente fez. A gente estudou em universidades diferentes. Eu fiz na UVV, ele na Univix. Legal. E a gente se conheceu no meio do caminho, né? A gente se conheceu quando a gente já estava para poder se formar. Massa. E a gente já tinha trabalhos por fora da faculdade, trabalhos onde a gente já estava iniciando assim no empreendedorismo. E a gente recebeu uma proposta para poder fazer um projeto bem grande. Massa. E aí a gente já se conhecia, a gente sempre teve um contato muito bom. E a gente se reuniu para poder fazer esse projeto e acabamos virando sócio. E o projeto foi muito legal, que é o projeto da Dueto. Ele chegou a sair em tudo quanto é plataforma, saiu em revista impressa. Massa. E como foi o primeiro, a gente ficou assim, nossa, deu certo, né? Vamos continuar. E é um lugar lindo, dá para visitar, enfim, fica aqui em Vitória. O que é a Dueto? Eu não conheço, confesso, não lembro. É uma academia de balé, yoga, dança, fica Que ali massa. em... Como é que é o nome A daquele Dueto se bairro? propõe a ser uma academia de artes, assim, artes físicas, sabe? Então, Massa. balé, capoeira, yoga, tudo que vem para o seu conhecimento do corpo, né? A Dueto se propõe a ter como aula. Massa. E aí, quando a gente fez o projeto, foi muito bacana, porque nós somos os primeiros arquitetos capixabas a sair na maior plataforma de arquitetura do Uau. mundo, que é o ArcDaily. Então, isso foi uma conquista bem forte importante. pra gente, importante, logo no início. Né? E foi com o projeto da Dueto? Foi. Foi. E como foi é o primeiro. Isso aqui é o mais, assim... Começaram lá em cima já, em high level, muito bom. Como é que é o nome do portal? ArcDaily. ArcDaily. É uma plataforma mundial. Uau, meus parabéns, muito bom, muito bom. E conta pra mim, assim, o que muda daquelas jovens adolescentes começando uma faculdade, cheios de sonhos, já tinha essa vontade de, eu quero empreender, eu quero ter
meu próprio um escritório de arquitetura, um escritório de arquitetura, ou não foram coisas que vocês foram descobrindo ao longo do caminho? Sei que a jornada se cruzou meio que ao acaso, mas e essa questão assim da mentalidade de quem está começando um curso, pode ser que tenhamos aqui alguns ouvintes que estão começando uma graduação, do que vocês se depararam quando vocês estavam prestes a terminar, já com um projeto de baita relevância. Conta um pouquinho sobre isso. Quando na nossa época, né, quando a gente se formou, que foi mais ou menos 2013, 2014, o comum daquela época era você se forma e é efetivado num escritório de arquitetura mais assim consolidado em Vitória. E aí você continua ali dentro, pegando experiência, pegando coragem, e aí depois ali de uns 10 anos você sai para abrir o seu. Esse era o comum da época. E a gente não se via dentro desse formato, né? A gente tinha coisas que a gente admirava nos escritórios aqui, nos escritórios de fora também, mas a gente tinha vontade de imprimir a nossa marca mesmo, o que a gente acreditava. E aí foi até um ponto importante da empresa que a gente não faz todo tipo de projeto, né? A gente é uma empresa focada no ramo B2B. Então, 100% dos nossos clientes são CNPJ, né? São empresas. E são empresas que estão, assim, procurando uma identidade na sua arquitetura. Não só, deixa bonito por bonito, sabe? Mas bonito por quê? O que você quer passar? O que você quer que seu cliente sinta quando ele entra aqui? O que você quer comunicar? E aí, a nossa arquitetura, ela é voltada para esse tipo de cliente, para esse tipo de negócio. Massa. Quer completar, Natan, um pouquinho do que tinha de sonho lá no comecinho versus... Eu acho que sempre foi um pouco como a Rovena disse mesmo. A gente sempre teve essa vontade de materializar a experiência através da arquitetura. Massa. Então a gente sempre discutiu muito essa questão do usuário e o que a gente poderia propor para ele, sabe? Como que a gente poderia potencializar a experiência de um usuário dentro de determinado espaço. Então, como que a gente poderia investigar os usos daquele local e como que a gente poderia melhorar o uso de um local independente do material, sabe? Muitas vezes a gente via... a gente sempre teve muito receio de usar simplesmente materiais que são bonitos esteticamente, tudo mais legal, mas que não passam necessariamente a experiência e a identidade de uma determinada empresa ou um determinado lugar. Então, a gente sempre teve muita vontade de explorar isso com a arquitetura. Isso que a gente queria também fazer, a gente não tinha essa referência aqui. Não tinha um escritório em Vitória que fazia isso. E aí, a gente foi aí se jogar para entender se existia esse mercado. E existia. E estamos aí desde 2015 com a empresa. Né? Muito bom. Já eu vou entrar que eu sei que vocês certamente vão ter boas histórias para contar sobre as brigas, né, entre aspas, que se assume ali com o dono do projeto, o comprador, que quer de um jeito, mas você fala, gente, isso aí não vai prestar, me escuta, porque você está pagando, eu que estudei, está pagando para eu fazer um negócio para você, então deixa eu fazer o trem direito. Daqui a pouco a gente vai falar disso, mas queria falar de uma briga antes, que certamente vocês tiveram que comprar, e eu queria entender como é que foi essa tomada de decisão e se houve unanimidade de vamos atender somente empresas. A Rovena falou, né? O nosso modelo é B2B, então nós somos uma empresa atendendo outras empresas. Por que não? Por que dizer não quando uma pessoa chega e tudo bem, reforma a fachada da minha casa, por favor? Como que foi isso? Foi um processo de experimentação, entendeu? Foi um processo de amadurecimento do negócio, assim, da empresa. No início, quando a gente montou o escritório, a gente precisava de projeto. Dinheiro. A gente precisava de dinheiro. Então, a gente pegava de tudo. O que a gente foi entendendo com o passar dos anos e com o nosso negócio também... tem muito a ver até com a nossa paixão, entendeu? De materializar a identidade através da arquitetura. Então, a gente gosta dessa disciplina, entendeu? Tem muito a ver com a paixão dos arquitetos e também com o nosso maior potencial, né? Que é, de fato, entender a identidade de uma empresa, pesquisar sobre isso, para poder propor uma arquitetura que seja coerente com ela. A gente tinha um nicho aberto no início, a gente fechou só para corporativo, né? Só para CNPJ. E aí a gente começou a receber pedidos dos nossos clientes. Falando assim, poxa, vocês me ouviram tão bem aqui na minha empresa, eu fiquei tão... Tipo assim, eu entendi tanto o processo, eu fiquei tão realizado. Faz minha casa? Isso aconteceu assim muito, isso acontece ainda hoje. Ainda acontece hoje, muito. E é uma coisa assim que...
quando é um cliente que ele é o nosso cliente de corporativo e ele pede isso, a gente continua com o cliente dentro do escritório. A gente faz, porque a gente já entende, a gente entende a pegada. Agora, hoje em dia, se vier alguém falar bem assim, faz meu apartamento, já é um pouco mais... A gente precisa entender muito bem se aquilo faz sentido para a empresa ou não. Mas o que é de comum acordo nosso é falar não. Porque esse tipo de projeto vai tomar lugar, espaço, dentro do tempo, né, que o escritório consegue se dedicar, em um outro projeto que é muito mais interessante e estratégico para a gente. Né? Massa. Acho que é por aí. Não, faz total sentido. E aí eu queria entender, né, como que... Até comentei anteriormente. A relação com o comprador, né? Às vezes a pessoa ela chega com um monte de referência que ela acha bonito, que ela viu não sei aonde, tal. Mas, na verdade, quando você entra dentro da companhia, que você conversa com meia dúzia de pessoas, você já percebe que aquilo não tem nada a ver, sabe? Existe uma vontade do dono versus o senso comum de todas as pessoas que estão ali naquela empresa versus o que, de fato, é a verdade. Como que é esse trabalho, assim, quando vocês chegam pela primeira vez dentro de um ambiente como esse, o que precisa ser feito, com quem que precisa ser conversado? Como dosar essa sinceridade para explicar, talvez, para aquele comprador que, olha, a gente vai precisar fazer coisas um pouco diferentes do que você tinha planejado. Compartilha um pouquinho dessas histórias com a gente. Quer falar? É um processo, assim, delicado, entendeu? Mas a gente tenta sempre... na verdade, o primeiro passo é ouvir. Massa. Sabe? E a ETE, né, que é o nosso escritório, a gente tem um valor que é ser bem transparente com os nossos parceiros e com os nossos clientes. Então, assim, nesse primeiro momento de ouvir, a gente vai estar entendendo as expectativas do cliente. Então, muitas vezes é quem está contratando a gente, ou é um gestor de RH, ou é o próprio dono da empresa, e são expectativas totalmente diferentes. Imagina. Então, a gente entende que a gente precisa ouvir essas pessoas, mas a gente sempre pede a oportunidade de ouvir também outros setores da empresa. Porque é importante a gente entender a percepção de cada setor dentro do mesmo espaço, sabe? Porque as demandas são diferentes, as expectativas são diferentes. E a gente sempre tenta ter um carinho com todos, com a opinião de todos, para na hora que a gente for levar essas opiniões para o tomador de decisão, que ele fique sabendo, entendeu? Legal. Quais são os anseios gerais. E vocês percebem que, às vezes, o tomador de decisão nem sabe disso? Acontece. Muitas vezes. Muito. Uau. Muito. Tanto que, às vezes, quando a gente está nesse processo que é o briefing, né? A gente tem essa primeira conversa com esse tomador de decisão, mas a gente pede realmente essa oportunidade dessa conversa com os outros colaboradores e que ele não esteja junto, entendeu? Porque existem diferentes culturas empresariais, existem empresas que todo mundo é mais aberto ao diálogo, já tem empresas que não, sabe? Sim. E às vezes um colaborador ele se sente um pouco acanhado em estar dando a opinião dele na frente do gerente, ou do patrão dele, alguma coisa nesse sentido. E tem cenários diferentes também, né? As empresas, às vezes, elas estão em momentos diferentes da vida dela, assim. De amadurecimento mesmo. Tem empresas que a gente chega que eles estão com um brand book pronto, formado. Então, nesse processo, né, que passa anteriormente por uma empresa de design, tem muitos dos valores ali, muitas das bandeiras, né, que essa empresa quer defender, levanta e tudo mais, já estão ali um pouco direcionadas. Então, o nosso caminho com o briefing é muito mais meio que cutucar, assim, é isso mesmo que vocês queriam dizer? Olha só, na hora que vocês estão dizendo isso, as nossas ferramentas de arquitetura, que é piso, parede, teto, iluminação, vegetação, elas vão para esse campo aqui. É isso. Então, nossa tarefa é muito mais de ali ficar espizinhando, sabe? Entendendo mesmo, minuciando. Só que também tem o cliente de que ele não tem esse processo anterior. Não tem um brand book, não tem comunicação, muitas vezes não tem logo, não tem, assim... um material gráfico mesmo, assim, já alinhado e desenvolvido. Muitas vezes o cliente não sabe nem que cor que ele gosta e que ele não gosta. E aí, esse tipo de cliente, a gente vai a fundo, a gente tem as nossas ferramentas, né? E aí a gente conversa gestores, equipe, né? Chão de fábrica, até diretoria, para tentar extrair de todo mundo e criar um senso comum. Essa empresa se comporta e se comunica dessa forma e as bandeiras que ela levanta são essas. Massa. Na verdade, tem também a discussão que a gente sempre acaba tendo, que não é o gosto do arquiteto que prevalece,
E também não é o dono da empresa, é o gosto da empresa. Massa. E é a partir daí que a gente tenta pautar a discussão, sabe? Não, e, cara, o que eu acho mais incrível é que, olha, a gente deve estar, sei lá, 10, 15 minutos conversando, e a gente ainda não falou justamente de piso, parede, teto, iluminação, a gente tá falando de, sabe, de clima, de quem eu sou, de, cara, como eu me sinto, como eu quero me expressar, como eu quero ser lembrado. Sim. Bem maneiro. Assim, a gente acredita que essa que é a principal discussão, sabe? O que você Deveria quer... ser, né? Mas deveria ser. Porque o que de fato você quer que seu colaborador sinta quando ele estiver dentro do seu escritório? E o seu cliente sabe? sinta no O que o seu restaurante. cliente sinta dentro do seu restaurante, sabe? Massa. E a gente precisa pensar essa experiência porque... Porque, assim, na hora que a gente coloca essa parte material em conversa, fica mais tateável de entender. Que é, por exemplo, na questão do posicionamento. Se você está fazendo um fast food, você não pode dar muito conforto. Porque senão o seu ticket médio não vai bater no final do mês. As pessoas vão sentar e vão ficar, e elas não vão embora. E a função básica, né, de um fast food para ele ganhar dinheiro é a rotatividade. Então, assim, precisa do giro. Ele precisa de gente consumindo, levanta, beleza, come, tem um nível de conforto que é ok, que é controlado, mas a gente precisa que você saia para outra pessoa sentar. Isso é como o modelo de negócio funciona. Total. E aí, se a arquitetura que está fazendo ele não entende isso e propõe muito conforto, a pessoa acaba não conseguindo girar o que ela precisa e no final do mês as contas não fecham e quebra, o negócio quebra. O que já aí também está totalmente diferente de um restaurante que se propõe a ter um ticket um pouco mais alto, Isso. sabe? É um restaurante que se propõe a ter uma carta de vinhos, uma refeição, alguma coisa mais voltada para um jantar. E aí, essa pessoa, ele precisa ter, de fato, conforto no ambiente dele, entendeu? Para a pessoa poder sentar, para a pessoa poder passar um tempo ali, para poder usufruir legal do espaço. E aí, toda vez que a gente tem, no caso, um projeto como esse, de um restaurante, a gente a gente busca entender e perguntar, cara, quanto tempo você está esperando que a pessoa fique aqui, sabe? Porque isso tem muito a ver, aí sim, com os materiais, com as texturas, sabe? Ambientes com mais texturas remetem a conforto. Então, isso tem a ver com a iluminação, tem a ver com o som que a gente vai botar ali dentro, tem a ver com o cheiro do espaço. Massa. Então, tudo isso é voltado para a percepção do cliente, sabe? Para que ele fique mais tempo lá ou menos tempo. Então, a gente consegue controlar isso com a arquitetura. A gente fica de olho no cardápio também, tentar entender o que é servido, como é servido. Porque, assim, uma coisa é você estar sentado na mesa, assim, comendo, né? A coisa é um petisco, você pode ficar mais tranquilo. Então, assim, a gente, por mais que não seja nossa função direta, né? Olhar isso e entender o que está acontecendo, mas o nosso trabalho é resultado de uma boa experiência. Então, entender o mote principal do cliente é importante. Qual que é a experiência que você quer passar para o seu cliente? Sim, total. Essa é a pergunta principal do nosso briefing. Assim, o que você quer que seu cliente sinta quando ele entra aqui? E aí, a gente vai trabalhando nessa experiência, o que cabe, o que não cabe, o que dá a nível de investimento, de prazo, porque a gente não acredita que o que para ser bom precisa ser caro. Então, a gente vai controlando isso bastante para poder conseguir chegar no objetivo que o cliente quer, né? Isso aí. Não, e é legal ouvir vocês falarem, porque, assim, duas coisas me veio à cabeça. Primeiro, esse detalhe de um restaurante à la carte, que você chega, que vem um garçom, que você vai dedicar ali pelo menos uma horinha do seu tempo. E eu lembrei de um item que é o descanso de bolsa para as mulheres, sabe? Cara, é um negócio que, enfim, eu sou homem, não necessariamente eu ando com bolsa assim, então é uma coisa que eu nunca repararia. E tem restaurantes que tem, não são todos, mas tem restaurante que tem. E minha esposa, normalmente ela pergunta quando a gente vai sair para jantar, é um negócio que para ela é um valor, sabe? Então é um negócio que não fica pendurado na cadeira. Então, certamente um bom trabalho de arquitetura conseguiria mapear um item como esse, certo? Sim. Massa. A gente chega nesse ponto, no ponto, por exemplo, como que é a experiência de pagamento? Se a pessoa levanta, se ela vai no caixa. Massa. Se a pessoa, né, o garçom, ele vai ter uma maquininha na mão, ou ele vai ter uma ficha, como é que vai ser? Para entender toda a logística, porque não adianta um espaço ser bonito e não ser funcional. O empresário, ele perde dinheiro quando, assim, poxa, o garçom tem que dar 1000 voltas para poder fazer um pagamento que era só fazer assim, sabe? Então, a gente tenta olhar tudo isso para poder fazer com que a arquitetura
não faça com que a pessoa perca dinheiro, mas que ela consiga ter uma experiência melhor e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Não, e aí eu acho que é bacana porque, por exemplo, quantas vezes, né, gente, não sei se já aconteceu com vocês, imagino que sim, com todos nós aqui, ouvintes, de você ir num restaurante, tá tudo legal, comida boa, e quando você vai no banheiro, nossa, aquele cheiro ruim ou aquela... Acabado. Por que será que as pessoas às vezes relaxam nesses detalhes, assim? O que que acontece? Assim, difícil, né? Tem muito a ver... Eu acho que é importante também, tem muito a ver com investimento, entendeu? Prioridade no investimento. Prioridades no investimento. Mas, de fato, precisa ser pensado, sabe? E existem formas da gente trabalhar isso, sabe? Existem formas da gente fazer com que, como a Rovena disse, com que o espaço seja bonito, com que o espaço seja funcional e não necessariamente usando materiais super caros. Legal. Eu acho que tem muito a ver com o que a empresa aceita ou não, sabe? O que o negócio aceita ou não. E aí, a partir daí, a gente sempre tenta ressignificar materiais, sabe? Beleza, a gente tá aqui, Vini, a opção 1. Massa. Cara, não dá. Então, beleza, tem a 2 e a 3, sabe? A gente já entendeu qual é a experiência que a gente quer passar. Então, a gente consegue jogar com o nosso projeto, entendeu? Mas tem uma coisa que a gente se preocupa também, é entender o tipo do negócio. Por exemplo, é um restaurante de fluxo alto, as pessoas têm que ter facilidade de limpeza. Não pode ser um revestimento texturado que aí para limpar precisa ser uma vez por mês, com jato de... Não, sabe? Tem que ser algo prático, seja limpo todo dia, é tranquilo, sabe? Não crie muito atrito e que seja um material que seja durável, né? Que faça sentido naquele uso. Porque, por exemplo, quando a gente faz escritórios, às vezes, né? Muitas vezes, na verdade, por exemplo, tem um piso específico para ser usado para um escritório. Sim. Não é qualquer piso. Não é ir ali na loja de revestimentos e falar assim, me dá esse aqui. E aí você vai ver que é uma linha residencial, é uma linha que você não pode limpar direito, que não vai aguentar o atrito. Então, tem esse cuidado técnico também na especificação para facilitar o dia a dia. Porque se você não tiver isso, se for um banheiro, por exemplo, que tenha muita tinta, revestimentos que você pode limpar 1 milhão de vezes, que ele vai continuar com aparência de sujo. Vai. Não tem ventokit que dê jeito, não tem janela que dê jeito, não tem, sei lá, que boa que dê jeito. Não tem. Não tem. Se a especificação foi errada, não tem como. Foi legal você falar dessa questão técnica, né? Porque, por exemplo, lá na Yoga, no nosso escritório, a gente, historicamente, até por uma questão de cultura e coisas que a gente não abre mão, a gente consegue ter um espaço de trabalho aberto. Então, as posições de trabalho, elas são todas juntas. A galera trabalha junto, não tem a sala do Vini, não tem o setor do comercial. A gente conseguiu botar... Mas imagino que tenha muita gente que tem essas visões, porque eu visitei o escritório da Yoga e eu quero que aqui na minha empresa seja tudo aberto, e não tem como ser aberto na sua empresa. Como que é isso? Como que é você chegar para esse gestor e falar assim, amigão, não tem como colocar um escorregador na sua entrada. Por mais que seja legal, que você viu lá na Google ou sei lá onde, não vai dar para ter escorregador aqui, não vai dar para ter piso de madeira aqui. Como que é isso? Acontece, né? Acontece bastante. Todo dia. Mas eu acho assim, essa parte a gente consegue tatear com o cliente quando a gente entende exatamente como que aquele setor funciona. Porque a gente consegue mostrar para ele que, cara, se você fizer assim, você vai perder produtividade. E aí, perder produtividade é perder dinheiro. Ninguém quer perder dinheiro, né? Então, por exemplo, se é um comercial que atua muito no telefone e falando alto, e tem pessoas ali naqueles setores que gesticulam e que falam alto, o ideal é que essa pessoa tenha liberdade para trabalhar. Não que ela fique abaixando a voz. Não, peraí, não sei o quê. Ela não vai ter a desenvoltura que ela tem para agir com normalidade e conseguir bater as metas, sabe? Então, assim, na hora que a gente começa a entrar nos setores, a gente vê quem pode ficar em espaços de open space e quem não pode. E aí o cliente, ele entende. A gente sempre trabalha com essa linha de raciocínio de conseguir ter essa tomada de decisão conjunta. Olha só, tô te mostrando, faz sentido para você? E aí o cliente, poxa, faz, então vamos lá, agora nosso caminho é esse. E nunca é uma tomada de cima para baixo, do tipo, a gente estudou, a gente entende que é assim e obedece, senão a gente não tem essa postura. Porque o que precisa ficar claro é que o Open Space não é para todas as empresas, entendeu? E não é ser Open Space porque é legal e pronto, acabou.
sabe? Existe uma técnica aí, existe um posicionamento. O layout, a discussão do layout, ele vem para poder dimensionar, beleza, quantas pessoas, quem vai ficar perto de quem pode ficar perto de quem, como o Rovena estava dizendo, sabe? Você não pode botar o setor de vendas do lado de um setor que é o financeiro, o cara super analítico, entendeu? E tem um cara ali, meu irmão, no telefone. Não é assim, sabe? Salas de reuniões tem um número, sabe? Para determinadas pessoas, sabe? E aí, poxa, uma das coisas que hoje em dia tem se discutido bastante cara, será que o RH todos os RHs precisam de uma sala de reunião? Porque, assim, às vezes no ambiente de Open Space costuma acontecer. Ei, vai lá na sala da RH. Já todo mundo já olha meio assim. Ixi, layoff. Então, assim, já tem uma coisa que hoje em dia o pessoal tem desconstruído, sabe? Não tem essa linha do... Não tem. Na verdade, não tem sala de ninguém. A gente tem salas de reunião e aí, assim, tem umas com TV, outras sem TV e os tamanhos, né? Então, a gente evita que, sei lá, que 2 pessoas fiquem na sala que pode comportar 12 pessoas. Então, a gente faz essa mini gestão, mas ninguém tem sala. Então, a galera fica... Open Space na veia. Nem sabia que o termo era esse. Agora eu vou falar Open Space, que é chique. A gente é Open Space, galera. É isso aí mesmo. E o outro ponto cara, beleza que seu escritório é um Open Space, seu escritório é super moderno, mas é uma discussão que a gente precisa ter e a gente vai amadurecendo com o cliente também, que seu escritório não é uma brinquedoteca, sabe? Esse nível de conforto chega num ponto que ele atrapalha, sabe? Massa. Não é para todo mundo. Precisa ter uma maturidade, sabe? A empresa precisa de uma maturidade sobre isso. Então, beleza. Tem empresas que conseguem ter, outras não, sabe? E a gente consegue discutir isso durante o processo do próprio projeto com o cliente, sabe? Empresa, quais bandeiras você levanta, sabe? Tem empresa que pode ter cervejeira. Tem empresa que não. E aí a gente precisa discutir isso junto com a própria equipe. Sabe? A pessoa, a gente tenta muito fazer com que eles se sintam confortáveis, mas eles não estão em casa. Isso é uma coisa que isso é bem... Duro, mas legal, hein? Tem uma linha Gravar ali. Tá brincando. Tem uma linha ali, Ainda bem é trabalho, tênue. né? Ainda é empresa. E aí, isso é tão importante pra gente que a planta de layout, que é essa planta que a gente bate em funcionamento, ela é a primeira entrega nossa para o cliente. Porque a gente entende que não adianta ficar bonito o que for, mas se não funcionar, ficar cachorro, não dá certo, sabe? Vai dar um tempo, aquilo ali vai dar muito problema. E aí a gente tem isso, né, para os escritórios, que a gente faz muito. E aí para o restaurante isso fica muito claro também. Por exemplo, se é um restaurante que ele está posicionado para aniversários, né, fazer pequenos aniversários, ou fazer fraternização de final de ano, a gente tem os tamanhos de mesa que acontecem ali normalmente, sabe? Você pega um restaurante tipo Outback, por exemplo. É aquele monte de mesão, né? Aquelas mesas redondas. São mesas... Assim, o layout, ele te convida a você encontrar pessoas, a ter muitas pessoas. Nossa, eu vou... Até desculpa te interromper. Eu lembrei de um caso aqui agora. Dia das Mulheres. Obviamente não vou falar o nome do restaurante. Fica em Vila Velha. Se eu vou dar o spoiler pra galera ficar, caramba, qual será o restaurante? E sabe o que aconteceu? Eles fizeram uma confraternização, só que provavelmente não é um lugar que está acostumado a receber confraternização. Para eles fazerem um mesão num lugar específico, eles precisaram juntar uma série de mesas que ficaram num espaço limitado, que normalmente não é. Ou seja, tipo, a metade do restaurante ficou abandonada. Você chegava e falava assim, cara, eu cheguei com minha esposa e falei, será que eles estão funcionando? Porque não tinha como ocupar o espaço que ele pegou no improviso. Cara, que loucura, velho. Olha a sensação. A primeira coisa que eu pensei quando cheguei no restaurante, eu falei, mas será que eles estão funcionando hoje ou é só o evento? E eles estavam, só que eles não tinham como ocupar um espaço vazio. Sim. Loucura, não se preparou, né? E aí o mobiliário especificado não acompanhou a flexibilidade, né? Naquele espaço podia ter. Isso é uma das coisas que a gente sempre bate com nossos clientes também. O mercado, ele muda muito rápido, né? A gente teve um processo recente que foi traumático, que é a pandemia. Bagunçou tudo que estava assim, virou assim, né? Então, assim, o que você tem hoje pode ser que ano que vem o seu mote principal do seu negócio seja outra coisa. Então, vão tentar trabalhar na flexibilidade. Se o seu ambiente não se comportar dessa forma, ele pode se comportar desse. A gente apresenta ali, de repente, 2, 3 layouts paralelos. Tem o principal, mas assim, se tiver uma variação, se tiver uma
uma adequação, né, desse mercado, você pode se comportar assim, olha aqui esse layout. A gente já deixa tudo organizadinho, né? Dá pra essas empresa. opções. Massa. É. Uma curiosidade, por exemplo, eu vou em restaurante self-service, cara, tem uns restaurantes que o prato chega a ser uma bacia. O negócio é um negócio sobrenatural. E aí você bota 3 coisinhas ali. Super intencional. Você acha que você pegou pouca comida e quando você vai pesar deu 980 É a gramas. intenção. Isso faz parte de um Faz projeto. parte. Faz Total. parte. Total. Tudo é intencional. Tudo é de intencional. propósito. Tá Tudo, vendo, né, na verdade, gente? tudo tem É que culpa ter... deles, gente. Eles montam essa estratégia pra gente comer meio quilo de 1,5 kg de comida no self-service. O bacana é quando tu tem uma coerência, né? Então, Massa. O sentido ali é você meio que perder a medida mesmo, né? E isso tem... Gente, vocês são... Assim, nós somos, né? Todo mundo, enquanto sociedade, é extremamente guiado pelas arquiteturas. A gente é guiado o tempo inteiro. Massa. Não é à toa que um banco é todo feito de vidro. É uma vigilância natural. Os donos dos bancos usam a vigilância da rua, quem está passando, para ajudar a tomar conta. Se pular alguém e tiver tudo fechado, ninguém vai ver. Então, a pessoa rouba o dinheiro e vai embora. Shopping center. Não é à toa que você não vê o céu. Para você entrar lá e se perder. Você perder a noção do tempo. perder a noção do tempo comprando. O piso é escorregadio, não é à toa. É para você andar devagar. E olhar as Essa eu não vitrines. sabia, A escada hein? rolante, Vocês tá estão anotando aí, totalmente né, meu povo? separada. E olhar entendeu? as vitrines. Não é para você passar correndo, sabe? Como é que é o lance da escada rolante? Cara, você esconde as saídas, entendeu? Quanto mais você precisa aumentar o tempo de percurso do usuário dentro Cara, do os shopping. banheiros, eles são entendeu? longes. São longes pra você andar. Caramba, É fui tudo. ludibriado esse tempo todo, A gente é Não, muito cara, guiado. Não é porque não tinha como não ter, entendeu? Ele poderia tirar Riachuelo da loja âncora e botar um banheiro. Né? Mas não, vamos esconder. Não vai fazer isso. É. Caraca, que Mas legal. é assim, eu falei 3 aqui, mas tem isso pra praticamente tudo, assim. Tudo a gente até brinca sobre isso, né? O quanto a gente guia o comportamento das pessoas no espaço. Porque quando você faz um lugar para muita gente, você não pode contar com bom senso, porque as pessoas não têm bom senso. Não dá Uma para premissa colocar. falsa. Não, vou considerar aqui que as pessoas têm bom senso. Não, mas elas normalmente não, bom, têm. Então... Não tem. Bom senso não é regra. Não é regra. Então, Não é assim, regra. não adianta botar uma placa de silêncio, sabe? A arquitetura inteira tem que fazer a pessoa se sentir coagida a gritar, sabe? Massa. É dessa forma que as coisas vão indo. Não é uma placa pra lá. De repente, é a iluminação que guia, uma comunicação na parede, sabe? É o poder da arquitetura de mudar Massa. a percepção de uma pessoa sobre o espaço. De entendeu? fazer o comportamento humano Dizem mesmo. que o supermercado tem isso também, de como as gôndolas, o que você vai já virando pra esquerda, sei lá, tem essa história também no supermercado? Ah, total. Tem uma técnica de organização dos produtos, né? Você tá buscando um determinado produto, mas você organiza as prateleiras para que um produto faça sentido com o outro. Então, assim, poxa, beleza, eu quero um macarrão, mas olha só, aqui perto também tem um molho. Creme de leite. Já tá aqui uma outra coisa, entendeu? Você vai... É a jornada do usuário ali dentro do espaço. E assim sua compra do mês deu R$ 2.638. Você vai amarrando, né? E tem posicionamentos também de supermercados. Tipo, tem supermercado que a entrada são vinhos. Então, ele já tem meio que um direcionamento do que ele quer que você compre primeiro. Os que são frutas. São os meus preferidos. Sério? Mas, porque normalmente são iluminados, são amplos. É isso que eu ia perguntar. Porque você gosta de fruta ou seus preferidos arquitetonicamente? É a sensação que me dá quando eu entro no espaço, de ter um espaço aberto. Você chega, você não tá de cara com o corredor, você tá no espaço aberto. Você, tipo assim, peraí, que eu vou fazer minha compra aqui, entendeu? Você consegue dar um respiro. Isso é bem importante quando a gente está fazendo projetos de lojas, sabe? Uma loja não necessariamente ela precisa ser abarrotada de arara, sabe? Abarrotadas de produtos. Você precisa também, em determinados momentos, dar um espaço, quebrar um pouco, para o cliente ter um respiro, sabe? Visual, até para ele poder entender, beleza, o que eu quero agora, sabe? Porque quando você mostra tudo, você não mostra nada. Igual quando Então, você vai na perfumaria, que você experimentou, depois você tem que tirar o café, alguma coisa pra dar uma quebrada. Você precisa dar um respiro, entendeu? Na vitrine, poxa, você tá querendo mostrar tanta coisa aqui na sua vitrine que não tá dando pra ver a loja. Não mostra quando nada. você tá na rua. Quer mostrar tudo e não mostra nada. Então tudo isso precisa ser discutido. Várias lojas assim, inclusive lojas de sapato, são assim, são as principais, né? Que quer que mostra tudo. E aí você não enxerga nada. Né? Uma outra coisa que não é legal de fazer também, puxando esse assunto de loja, é colocar o caixa de frente para a porta. Porque aí a pessoa já vê, tipo assim, meu Deus, meu dinheiro, volta.
Então, já é uma sensação de compra do tipo, eu tô vendo que eu tenho que pagar primeiro antes de ver o produto. Isso não é uma coisa que é tão maneira, sabe? Já quando você está fazendo serviço, que ou é um restaurante ou é um hotel, o balcão ele serve de entrada, de guia, sabe? Informação. De informação. Então, aí sim é importante você ter para a pessoa poder ser recebida, sabe? Oi, tudo bom? Você senta ali. Você está procurando um lugar? É ali, sabe? E aí são os momentos da gente botar essas coisas, assim, na arquitetura. Muita Uau. coisa, né? Pois é, que loucura. Subjetiva, né? Que tá Pois ali. é, não, interessantíssimo. E acho que a gente... Acho que o mais legal é... A gente é um assunto complexo, mas que não é impossível. Acho que isso a gente tem conseguido tentar trazer aqui bem. É desde... Pô, um outro exemplo que eu lembrei agora. Uma sorveteria que eu gosto de ir, eles começaram a trabalhar com... Primeiro eles mexeram nas embalagens, né? Então ele conseguiu um copão, tipo, para quem tá acompanhando a gente pelo vídeo, um copão grandão, assim, de 700 ml, de açaí, principalmente. Aí ele mexeu no copo. Falei, pô, legal, copo da hora, gostei, bacana. Antes era umas tigelinhas e eu gosto do copo. Aí um tempo depois ele mexeu na colher. Por quê? Porque a colher era pequena ainda, eu metia a mão lá dentro do copo, sujava minha mão de açaí. Aí agora ele já começou a trabalhar com uma colher maior. Então, assim, desde isso até a questão que vocês falaram do piso, do banheiro, do investimento, da harmonização da música, da iluminação. Então, eu acho que é legal e é um baita... Enfim, tem que valorizar realmente o trabalho que vocês fazem, porque é juntar isso tudo, né? E, ó, tem um montão de coisa, a gente pode ficar aqui nesse podcast por 5 horas e 5 dias, talvez, falando, mas que dá para começar de algum jeito. Eu acho que essa é a principal mensagem para quem estiver ouvindo a gente, né? Você que tem uma empresa de serviço, contabilidade, empresa de tecnologia, ou você que tem um restaurante, putz, ainda não consigo fechar um projeto inteiro com a ETE, mas existem coisas que dá para você começar esse trimestre, próximo semestre, talvez no ano que vem. Isso é super, super comum, entendeu? Tem sim. Até porque, até pelo perfil da nossa empresa, a gente entende que quem tem um negócio não pode fazer o negócio fechar para reformar, para depois abrir e testar. Entendeu? A gente entende, o carro não tem como. Trocar o pneu com o carro andando. O cara precisa continuar funcionando. Então, assim, até dentro da nossa metodologia de projeto, a gente costuma entender o que é um projeto como um todo e ter uma conversa bem transparente, assim, com o dono do negócio ou a dona e, cara, o que faz sentido aqui? O que mais faz sentido aqui no projeto? Por onde que a gente pode atacar? Quanto tempo a gente tem? Pô, a gente tem 4 dias agora na Páscoa para poder reformar. Beleza, então a gente vai fazer o que a gente consegue aqui, sabe? Então, se eu fizesse uma pergunta assim, quando é a hora de procurar ajuda? A hora é agora, porque independente do seu momento, vai ter alguma coisa que vai ser rico você trocar, você ter um nível de consciência do que é possível fazer. Então, a hora de mandar uma mensagem lá no direct de vocês é toda agora. hora. Sim. E aí eu puxo um gancho dessa fala que você fez antes, que é da colher e da... Sim. Me passa a impressão de que essa pessoa estava interessada em entender a experiência do cliente dela. Total. Porque, assim, mudou, mas depois percebeu que não deu certo, provavelmente ouviu reclamação e acatou essa reclamação. Ajustou. Eu acho que esse é o ponto, assim, que tem que ser básico, né? Quando você tem um negócio, é você ir ajustando e entendendo o que o seu cliente, o que o mercado está precisando e ir ajustando, mas não precisa ser tudo de uma vez, sabe? Primeiro foi o copo, aí depois foi a colher, aí depois foi, sei lá, o guardanapo que envolve o copo, sabe? Vai indo, que uma hora você chega no lugar ideal que você está querendo. E isso é muito legal. A gente sempre gosta de visitar os lugares e ver como que tá mudando, giro, né? entendeu? O giro, sabe? Poxa, olha só que bacana, olha o que melhorou, olha o que tá acontecendo. Isso é bacana pro seu usuário também, pro usuário do espaço. A gente gosta sempre quando a gente inaugura uma obra, beleza, ela tá montada, ela tá bonita, mas a gente gosta sempre de voltar também um tempo depois, entendeu? Porque no início, a obra tá inaugurada como o arquiteto planejou. Certo. O legal é quando o dono do negócio se apropria do espaço. Então, passam-se 2, 3 meses, ele começa a botar a identidade dele no espaço, sabe? E aí o espaço fica ainda mais legal, sabe? Nossa. Porque o trabalho da arquitetura é ir até tal ponto, é criar uma base, sabe? Para que a identidade do negócio possa acontecer. Então, assim, a gente nem gosta de lugares super montadinhos, sabe? Já tá tudo na reguinha.
que não tem liberdade para a vida ali acontecer, né? Isso é uma coisa que a gente faz bastante. A gente entra em contato com o cliente, fala, posso ir aí? Quero tomar um café com você, quero saber como estão as coisas. E isso sempre depois, assim, de 3 até 6 meses, né? Entregue. Depois de entregue, para ouvir. Tipo assim, fala para mim o que foi que a gente errou. O que assim, ficou, sabe, uma merda. O que deu errado e o que deu certo para você. Porque isso a gente tem a oportunidade, né, de entender mais o negócio, entender onde a gente errou, conseguir levar uma solução melhor para o próximo cliente, né, do que às vezes ali do dia a dia que mudou, e também bater um papo, ver a coisa acontecendo, né, é o momento que a gente mais gosta mesmo. Nossa. E a gente fotografa, normalmente o projeto, né, que a gente faz as fotos produzidas e tudo mais, normalmente nesse meio tempo, assim, que a pessoa já está usando, já está apropriada. E a gente mostra como a coisa está acontecendo mesmo. Sendo usada. Tudo usado já. O computador no lugar, as cadeiras já, tudo. É assim que a gente Tá vendo, volta. né, meu povo? De graça todas essas dicas. Não pagaram nada. Isso aqui podia muito bem ser um conteúdo pago, uma mentoria. Gente, animal. Queria agradecer vocês demais por dividir esse conteúdo com a gente. Como é que faz para achar a ETE? Como encontrar vocês? Como acompanhar? Como ver essas fotos aí? Como fazer orçamento? Conta pro povo. A gente está no Instagram, né? Instagram. ETE.arquitetura. Boa. Tem H, né? ETEH. ETEH. Arquitetura, de tudo junto. Isso. Massa. E o nosso site está em construção, mas até o final do mês a gente está lançando também. Então Vai vocês ser podem... ETE Arquitetura? .com.br. Isso aí. Boa. E de onde veio o nome? Que não falamos, né? Pois é. E aí? Pode contar? Pode. Lógico. A gente passou por um processo de um naming novo, mas o nome ETE Arquitetura, ele tem muito a ver com a identidade da empresa, sabe? ETE é uma palavra em Tupi-Guarani e ela significa o que é honrado, bom e sincero. Então, assim, tem muito a ver com o tipo do nosso negócio, sabe? Com o tipo de relação que a gente tenta cultivar, assim, com o cliente, né? De muita e a entrega transparência. Final, né? E internamente também, né? A equipe. É aquela coisa assim, não tenho tempo pra cucharra, sabe? É tudo... É isso aqui, ó. Pronto, acabou aqui, tá tudo certo. Papéis branco, na né? mesa, Massa. sabe? E esses papéis na mesa estão dentro da empresa e estão pro cliente. Olha só, não vai dar certo. Ou olha só, pode ser que dê, mas não vou te prometer. Sabe? É tudo com muita transparência, assim. A conversa fica mais fácil, Não né? tem promessa, sabe? A gente não consegue prometer nada. É aquele pragmatismo saudável, né? Muito bom. Gente, obrigado. Espero que... Tá vendo? Eles já nem estão batendo a perninha mais, já estão aqui à vontade, já estão querendo bater vai, tá vendo? Tô super tranquilo. Todo Vamos ficar aqui então, gente. Massa, muito bom, Continuar gente. falando. Muito bom mesmo, valeu. Fico feliz de que deu tudo certo, que vocês curtiram. Numa dessa a gente... Vamos ver o que o pessoal vai falar. Numa dessa a gente pode gravar de novo, hein? Eu acho que seria uma boa. Aí, tá Também vendo? Aprofundar em alguma... Vamos ver se vai vir mais gente querendo saber de como fazer um escritório, se vai vir mais a galera querendo saber de como modelar um restaurante de sucesso. E nessa eu vou perturbar vocês, vou ligar pra vocês virem aqui me ajudar. Tá bom, a gente Fechado? volta. Tá Gente, fácil. é isso. Obrigado por ouvirem. Acompanhe a gente YouTube, Spotify, Instagram, todo canto, de onde vocês quiserem. Estamos aí para continuar levando esse conteúdo incrível para vocês. Beijo, valeu! Valeu. Falou.